Falta 1 minuto. Já vamos começar. Deixa eu ir baixando o som, porque nós vamos começar exatamente agora. Gente, boa noite para vocês que já entraram aqui. Sejam todos bem-vindos. Gosto sempre de começar um pouquinho antes para a gente poder ir recebendo o pessoal. Daqui a pouco a psicóloga Gabriela entra aqui também e nós vamos dar início, tá? Enquanto isso eu vou ajustar meu microfone aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um ok para mim se vocês estiverem me ouvindo, por gentileza. Isso, me dá um joinha, você que está aqui já na live. Edilaine, seja bem-vinda. Minha esposa está aqui também, a Rosângela. Seja muito bem-vinda. Viviane, seja bem-vinda. Viviane, Kátia, professora Kátia, seja bem-vinda. Também, vamos lá, Dejanete da Bahia, obrigado porque você está aqui com a gente também, boa noite. E a psicóloga Gabriela já está aí, gente. A Lalesca também, colega de faculdade, seja bem-vinda lá. Muito bom ter você aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui a Gabriela agora, tá? A Gabriela, antes de chamar ela, eu vou falar um pouquinho breve sobre o trabalho dela. A Gabriela também ela é psicóloga clínica. Nós nos formamos juntos, né? Tivemos aí a oportunidade de fazer ali alguns trabalhos, inclusive de grupos, né? Enfim, é muito bom a gente poder, depois da formação, nos encontrar e poder compartilhar esse momento. Então eu fico muito agradecido. E aí, então, a Gabriela, ela trabalha atendendo, né, adolescentes e também adultos. A abordagem que ela utiliza é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem bastante utilizada também por bastante profissionais. Claro que existem várias abordagens, mas cada um vai se identificar com aquela que faz mais sentido. E a Gabriela também utiliza a psicologia positiva, que tem crescido muito também no Brasil, acredito que em outros países do mundo. Então, sem mais delongas, eu vou chamá-la aqui para a gente conversar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Gente, essa live hoje promete, hein? E eu quero a participação de vocês, eu quero vocês comentando, participando. Isto, vamos lá, cadê? Vamos aguardar a Gabi entrar. Então vocês estão me ouvindo, né? Eu não vi aqui vocês... Ah, tá. Ok. Me disseram que o som tá ok. Então vamos lá. Gabi, já tô te chamando, tá? Pessoal, aqui embaixo vocês vão ver que tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Vocês podem clicar para fazer perguntas, tá bom? Olá, Gabi, seja bem-vinda. Muito bom ter você Oi. aqui. Deixa eu me ajustar agora. Oi, Patrick, boa noite. Muito obrigada pelo seu convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, por separar esse tempinho aí, né, para nos ouvir e aprendermos juntos, né, compartilhar um pouco mais sobre relacionamentos saudáveis. Minha gratidão aí Isso pelo mesmo. convite. Eu também que agradeço, Gabi, você está aqui com a gente. Eu falei um pouquinho de você, Gabi. Você quer, de repente, frisar mais algum ponto, né? Eu mencionei que a gente teve a oportunidade de poder estudar juntos, né? Ter a Uhum. formação aí como psicólogos. E fala um pouquinho de aonde você está atuando hoje. Eu sei que você faz atendimentos presenciais, atendimentos online também.
Você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, como ele já previamente me apresentou, né? Eu me chamo Gabriele, a gente fez faculdade juntos e eu atendo na linha da teoria da terapia cognitivo-comportamental, igual o Patrick, que é uma teoria aí que frisa a ressignificação de crenças, pensamentos, como forma de transformar aí nossos comportamentos, a nossa realidade e assim conseguirmos lidar com ansiedade, depressão de uma forma mais funcional, né? Além disso, também eu tenho aplicado muito a psicologia positiva, que ela vai dar um foco nas coisas que funcionam, não só nos sintomas, mas também no bem-estar, na felicidade, relacionamentos saudáveis. É um dos pontos da psicologia positiva, né? Um dos pilares da psicologia positiva. E é isso que eu vou trazer hoje um pouco, é esse olhar, né, para nossa conversa. E eu atendo online, atualmente eu estou atendendo só online, então atendo brasileiros tanto aqui no Brasil como que moram fora do país também, que é uma vantagem da tecnologia, né? Mesmo distante, conseguimos estar juntos e fazer um bom trabalho. Legal, Gabi. Então, antes da gente começar, Gabi, eu quero só pedir pro pessoal, quero dar boa noite, boas-vindas pro pessoal que está entrando agora. Jennifer, Tigre Designer, o Meu Everton, meu marido. amigo. Ah, o Tigre Designer é seu esposo. Isso. Legal, seja bem-vindo. O meu amigo Everton aqui, psicanalista também, tivemos a oportunidade de estar junto numa live. Pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês antes da gente dar aqui início, antes da gente engatar a quinta marcha, para a gente poder sair já, né? Porque eu sei que a Gabi ela tem bastante coisas para contribuir com a gente. Então eu vou pedir para vocês uma gentileza. Mikael também acabou de entrar, boa noite. Eu vou pedir para vocês, aqui embaixo, no celular, no aparelho de vocês, vocês vão ver que tem um aviãozinho. Se vocês puderem, a gente pede assim para você pensar em pelo menos 5 pessoas que você acredita que esse tema vai poder ajudar essa pessoa quando o assunto relacionamentos saudáveis, a gente sabe que pode ajudar uma gama de pessoas. Então, você clicando no aviãozinho, você vai ter a opção de convidar alguém. Então, eu vou pedir para você generosamente fazer isso, né? Vamos compartilhar aí. Se cada um compartilhar com pelo menos 5 ou mais pessoas, a gente consegue alcançar mais pessoas e também levar esse conhecimento que vai fazer uma grande diferença, tá? Então vamos lá. Vamos começar, Gabi. Eu queria eu queria colocar aqui uma questão para a gente até discutir juntos, né? Para a gente conversar. Eu não sei o seu caso como psicóloga clínica, mas no meu caso sempre é muito comum, né? A gente pegar casos que chegam à clínica, né? Que chegam até o consultório que a pessoa ela normalmente traz um problema, vamos supor, depressão, normalmente ela traz uma questão relacionada à ansiedade. É comum para você esse problema que a pessoa traz dentro do consultório estar sempre ligado a uma questão de relacionamento? Como que você vê Sim, isso? sim, é muito comum. Inclusive, eu já li em alguns livros de psicologia que as nossas relações influenciam muito, né, no nosso estado emocional e também negativamente nos transtornos mentais, né? Então, muitas queixas que eu tenho, principalmente que você falou de depressão, ansiedade, oscilações de humor, está relacionado com alguma relação ou conjugal ou de família mesmo, pais, né? Pais e filhos, isso também acontece muito. Tem alguma coisa ali que ficou para trás, né? Uma causa mais profunda. Sim. E é interessante também a gente pensar que nós, seres humanos, nós sabemos que a nossa estrutura, né, o nosso cérebro, ele é um cérebro social. Então, tem pessoas que elas falam assim, não, eu vou ficar aqui isolado, eu não gosto de me relacionar. Então, qualquer pessoa que, por mais tímida que ela seja, ela tem uma necessidade, né, de ter um contato com outra pessoa. Porque nós somos seres humanos. Então, a nossa estrutura, né, o nosso cérebro, ele tem essa tendência. E eu gosto sempre de pensar que quando a gente pensa nos problemas que a gente vive na nossa vida, os problemas que a gente já teve,
ele sempre vai estar ligado a relacionamentos, a um tipo de conflito que a gente enfrentou e que alguém causou isso, né? Uhum. Sim, com certeza. Ainda mais que a gente sabe que tudo tem uma história, igual você acabou de falar. Nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então a gente vive rodeado de pessoas. E lá na nossa infância acontecem muitas coisas que a gente não lembra na vida adulta, não tem acesso a essas memórias e que pode estar relacionado a muitas coisas que a gente passa, sentimentos e pensamentos que a gente tem, justamente por algum conflito, ou que aconteceu mais recentemente, pode ser, né? Como às vezes uma coisa mais lá atrás. Eu vejo muito, por exemplo, a questão da depressão, da insegurança, está muito relacionada à falta de perdão, né? Pessoas que não conseguiram perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um ex-marido, ou também o luto, né? Perder alguém que é importante faz com que a pessoa tenha uma alteração dos humores. Então, está sempre relacionada a relacionamentos, com certeza. Inclusive, Gabi, a Cat entrou aqui, a Cat é lá do Mato Grosso. Seja bem-vinda, Cat. Prazer ter você aqui. A Dejanete fez um comentário aqui agora, Gabi, não sei se você notou. Ela também é psicóloga, ela trabalha na Bahia, e ela falou que os vínculos, né? Os vínculos que adoecem. E é exatamente isso, né? O que a gente está falando. Quando nós. Uma coisa que eu aprendi que quando você quer aprender a se relacionar. Então, quando alguém chega assim para mim e fala, Patrick, como que eu faço para eu me relacionar bem com qualquer pessoa? Como que eu faço para. Qual que é a estratégia, né? E a melhor de todas as estratégias que eu, pelo menos, vejo, né? Existem várias. Mas não tem como você aprender a se relacionar se você não se relacionar. Então Uhum. a gente aprende a se relacionando. Então não é o isolar-se eternamente que vai me ensinar a me relacionar com as pessoas. Então esse se relacionar, ele é um risco, né? O relacionamento ele vai fazer a gente algumas vezes sofrer. Por quê? Porque é a relação com a outra pessoa que faz a gente enxergar em nós aquilo que a gente não enxergaria se a gente não estivesse num relacionamento, Sim, com né? certeza. O outro, em outras palavras, é o outro que me faz enxergar quem de fato eu sou, né? Uhum. Também, esse é um ponto bastante importante, né? Sim, a relação com o outro diz da nossa identidade, né? Então, nós estarmos com outras pessoas vai nos mostrando quem nós somos e quem nós não somos, né? Em comparação com essas outras pessoas, nessa dinâmica de relacionamentos que a gente vai tendo e construindo ao longo da vida. E como a outra Sim. psicóloga que está aqui nos acompanhando citou, de fato, existem relacionamentos que adoecem, né? E por isso, e não tem como falar de relacionamento saudável sem falar de relacionamentos doentes, né? Relacionamentos Sim. tóxicos, por exemplo. E infelizmente eles estão presentes em qualquer lugar, né? Não é uma coisa que a gente consegue evitar ou perceber, né? Enfim, igual você falou, não adianta também viver isolado, porque o ser humano precisa de interação social. Tanto que a gente tem visto que nessa quarentena, por conta do isolamento, aumentou muito, né? Os índices de depressão, ansiedade, aumentou o número de suicídio, infelizmente, violência doméstica. Então, assim, as pessoas privadas de várias coisas, né? Muitas de emprego, enfim, mas também privadas de relacionamentos, elas também sofrem emocionalmente por isso, né? Exatamente, Gabi. E é aquilo que a gente acabou de falar. Esse isolamento ele faz a gente se aproximar daquilo que a gente era, vamos dizer, roubado pelo cotidiano, né? Porque o cotidiano ele tira a atenção nossa da gente, de uma certa forma, num certo grau, e ele tira também a nossa atenção da relação para com a outra pessoa, porque uma vez que você vai se levantar no outro dia cedo para trabalhar, para chegar no trabalho, você vai voltar só na parte da tarde. Então é uma rotina que ela não te faz pensar muito na ideia de você parar e olhar quem você é de fato e como é que está indo essa relação com a outra pessoa. E eu tenho, eu não sei no seu caso, mas eu acredito que sim,
nesse período de pandemia, quando iniciou-se a pandemia, pelo menos aqui na nossa cidade, em Campinas, a partir do dia 23 de março, é, houve um número crescente de pessoas procurando ajuda terapêutica. É um número crescente, assim, um número realmente absurdo, né? E eu falo isso porque eu tenho contato com outros colegas também, e eles também falaram, né, que alguns não estavam nem dando conta de tanta demanda por conta da procura, né, que havia aumentado, porque as pessoas elas começam a olhar para si, porque agora elas têm um tempo maior, e aí bate, vamos dizer, um certo desespero, né? Um certo porque assim a gente sente um certo desespero quando a gente para olhar para nós e também para o outro, né? Tipo, e aí, vamos se acertar agora, né? Agora a gente está mais perto, a gente vai ficar mais tempo junto. Então, esse ponto ele pega, né? Ele pega bastante. Eu trabalho bastante com casais, então uma das coisas que apareceram muito foi exatamente isso. Casais em conflitos precisando de ajuda, né? Ajuda para saber como fazer para lidar com essa situação, né? Que não tinha para onde correr, né? E o número de divórcios, eles têm crescido, né? Principalmente agora no período da pandemia. E se isso não é ajustado, a gente acaba realmente abrindo mão, jogando tudo pro alto e não querer encarar aquela situação, né? Sim. A pandemia tem nos forçado a olhar para situações que nós não estávamos olhando, né? Então a gente estava no automático e aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Todo mundo tem problemas, né? Só que agora esses problemas apareceram de fato, né? Não tem mais como colocar embaixo do tapete, porque você está dentro de casa há mais tempo. Você está tendo, igual você falou, mais tempo para olhar para si, para suas próprias questões e para as questões do outro. E não é fácil mesmo conviver com pessoas diferentes da gente, né? Seja pais e mães, casamento também é muito diferente um do outro, as pessoas, né? Cada um foi criado de um jeito, cada um tem um costume. E aí começa a ficar muito em casa, começa a pensar muita coisa, começa a pensar nos problemas, aí parece que tudo vai tomando uma dimensão muito maior, né? O que era uma coisinha pequena vai ficando muito grande, e tem pessoas desistindo no meio do caminho, né? Desistindo de se relacionar, tem pessoas desistindo de casamentos, e também tem pessoas desenvolvendo fobia social, né? Medo de sair por conta do vírus, e aí vai tendo medo de se relacionar com outras pessoas, de conhecer novas pessoas, vai se isolando, vai se isolando. Então, é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, especialmente de pandemia, né? Sim. Gabi, você atende adolescentes também, né? Como que você sente que da parte dos adolescentes é um desafio a questão relacionamento? Porque eu acho que a maioria, algumas pessoas que estão aqui com a gente, tem filhos que já são adolescentes e alguns têm filhos que estão entrando na fase da adolescência. Você acredita que isso é um desafio também para os adolescentes? Com certeza. Principalmente a adolescência, né? Porque é uma transição, né? Eles estão se reconhecendo novamente, eles não são nem criança, nem adulto, e aí começa aqueles conflitos, porque eles começam a desenvolver a opinião própria, e eles começam a querer agir como adultos, mas não podem, e aí começam os conflitos dentro de casa, e aí também tem a questão do namoro, e essas relações começam a ficar mais presentes, né? Porque na vida adulta a gente se relaciona para trabalhar, se relaciona conjugalmente, se relaciona mais com a família, e aí eles começam a ter que lidar com isso, e sem saber muito como lidar, né? E aí começam Sim. os conflitos. E uma coisa que é interessante a gente pensar é quando a gente fala sobre a questão do relacionamento, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Cada pessoa tem a sua vida particular no sentido de que só ela conhece, né? E muitas pessoas acabam não entrando em relacionamentos, mesmo com amigos. Eu conheço pessoas que elas dizem ter uma dificuldade muito grande de fazer amigos pelo fato do medo da exposição. E aquilo que a gente acabou de falar, porque
não tem como você se relacionar e ao mesmo tempo você não se expor. Porque essa exposição é aquele medo, né? Aquele susto que a gente não quer tomar de quando o outro ficar sabendo daquilo que eu tenho como um ponto fraco, né? A minha vulnerabilidade, aquilo que para mim eu vejo como um defeito. É interessante que muitas pessoas, quando elas estão buscando, né, começam a fazer amigos, elas descobrem que aquele ponto fraco delas é exatamente o ponto que conectava elas com outras pessoas. Tem pontos na nossa vida, acho que a sua imagem. Ah, voltou agora. Tem pontos na nossa vida, Gabi, que eu costumo pensar o seguinte: a gente, quando nós expomos a nossa vulnerabilidade para outra pessoa, seja para um amigo, seja para a esposa, seja para a namorada ou namorado, ou a mãe, ou filho para a mãe, ou vice-versa, a gente percebe uma coisa que eu vejo que é assim fantástica, que eu acho que é uma das pérolas que a gente pode compartilhar aqui com o pessoal, é que a partir do momento que eu apresento a minha fraqueza no sentido, quando eu falo o que para mim é desafiador, o que para mim é difícil, é muito mais fácil criar conexão com outra pessoa do que quando eu mostro uma atitude de superpoderes. Pessoas Uhum. normalmente que têm uma certa arrogância, pessoas que se comportam de uma forma que aparenta não ter problema nenhum, elas têm uma dificuldade de se relacionar, de criar conexão com as pessoas. E eu percebo que pessoas que, quando elas têm aquela atitude de não esconder quem elas são de fato, a conexão ela aumenta, né? Porque se eu chego para você e falo para mim, e falo para você que as coisas estão complicadas, eu estou tendo um problema em determinada situação, é mais fácil criar conexão com você do que se você perguntar para mim, Patrick, e aí, tá tudo bem? E eu falar sim, tá tudo bem. Nossa, tá, eu tô sempre bem. Isso não Uhum. cria muita conexão. Eu não sei se faz sentido assim para você, eu não sei se eu consegui passar, né, o que eu queria aqui. Sim, com certeza. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, infelizmente, isso tem as suas causas também. Existem muitas pessoas que acabam desenvolvendo essa carapuça, né? De que elas são fortes, de que elas não têm problemas. E isso também é uma questão, talvez, familiar, algum episódio que aconteceu, uma estruturação, né, da história da pessoa, que faz com que ela haja dessa forma fechada, né? E aí, a gente que está de fora sabe que não tem como não ter problemas, que não tem como ser tão perfeito assim. Então a gente está lidando o quê? Com um Sim. robô? Não, né? Então aí acaba quebrando, criando um distanciamento, né? Agora, quando a gente vê que o outro também. Por isso que eu, inclusive, eu queria até falar aqui, que eu acho super interessante a questão de rodas de conversas, grupos, né? O poder terapêutico que essas trocas têm. Justamente por Sim. isso, você vê que não é só você que tem problema, que não é só a sua família que tem problema, né? Que outras pessoas também estão passando dificuldades e tá tudo bem, que isso faz parte da vida, né? Cada um tá vivendo as Sim. suas lutas e um vai dando força para o outro, um vai encorajando o outro e dando ideias para o outro, né? E é isso que você falou, a gente se conecta com pessoas reais, né? Lógico que ninguém vai Sim. ficar mostrando a vida aí para todo mundo, né? A torta e a direita tem que criar um relacionamento, mas quando a gente mostra que nós somos seres humanos e que também temos falhas, a gente se junta e se ajuda, né? Exatamente, Gabi. O Mikael está perguntando aqui. Ele fala assim: existe algum exercício para lidar melhor com as pessoas, principalmente em casa? Existe uma divergência de opiniões muito grande. Como lidar com isso sem haver discórdia? Eu vou tentar responder aqui, Gabi. Aí você pode também complementar, né, se você assim desejar. Respondendo a sua pergunta, Mikael, existe sim. Né? Eu não sei se eu poderia chamar de exercício, né? Eu prefiro chamar de atitude. Quando a gente tem a atitude de, por exemplo, entender que para que as relações elas aconteçam de uma forma saudável, é muito importante que a gente respeite o espaço, né, e o limite da outra pessoa. Porque se dentro de uma relação eu agir e me comportar
como se aquele espaço fosse só meu. Como se aquele espaço eu não preciso me preocupar com a minha atitude e meu comportamento ali. É, isso vai gerar um conflito. Mas quando você começa a pensar, eu moro junto de pessoas que são diferentes de mim, apesar de serem da minha família. Quando ocorrer um momento que vocês estão discutindo ou falando alguma coisa, ou você ouve a pessoa ali que é da sua família falar qualquer coisa que você não concorde, a melhor atitude, penso eu, de ter, né? Eu não gosto de chamar de exercício, eu vou chamar de atitude. É você, por exemplo, aquilo te chamou a atenção, então você pode se aproximar e falar, olha, dá licença, mas assim, eu penso diferente. Eu entendi o que você colocou, mas eu gosto de pensar de outro jeito. Então, quando você se posiciona dando a entender para outra pessoa que você está respeitando ela, e aí vamos imaginar que você fala, olha, eu penso assim, assim e assado. E aí vamos pensar que a outra pessoa fala, você se acha o melhor. Vamos imaginar que surge isso daí, né? Essa reação da outra pessoa. Falar, então nessa hora não vai adiantar ficar jogando lenha na fogueira. Então você pode dizer novamente, você que tem essa visão. Olha, na verdade, não é que eu me acho melhor, é que eu sou diferente de você, então eu vejo as coisas de uma forma diferente. Então, isso que você está falando, eu entendo de um outro jeito, que é esse jeito que eu estou me posicionando aqui, e eu não estou falando que você está errado. Eu só estou dizendo que esse ponto de vista, para mim, ele não faz sentido. Então, essa fala, ela é uma fala que respeita. Então é possível a gente ficar dentro de um ambiente com um grupo de pessoas, não importa quem sejam essas pessoas, e a gente procurar ter uma atitude de respeito, né? Se posicionar de uma forma não com arrogância, mas se posicionar mostrando para o outro o quanto você respeita o espaço dele e que você está dizendo, olha, é apenas uma opinião. E eu não estou dizendo isso porque eu estou indo contra a sua pessoa. É apenas o fato que você falou, né? O que você acha, Gabi? Tem um ditado que fala, né, que é bem famosinho, que fala assim que você tem que escolher ou ser feliz ou ter razão em alguns momentos. E isso diz de conflitos, né? Porque se a gente quiser discutir tudo, se a gente quiser impor a nossa opinião em tudo, a gente nunca vai conseguir ter um ambiente saudável com as pessoas que a gente mora, né? Então, se tudo que a pessoa que mora na nossa casa fala, a gente quer impor a nossa opinião, a gente quer discutir aquele assunto, nem sempre é viável, né? Criar esse conflito. Às vezes é melhor você só concordar. A pessoa deu a opinião dela, você fala, não, tudo bem, é a sua opinião, né? Porque também tem pessoas que não aceitam serem contrariadas ou ouvir a opinião dos outros sem ter que debater, né? E a questão do debate gera muito conflito, né? E em outros casos, quando é importante você deixar clara a sua opinião, porque também a gente não vai se omitir dentro de casa, todo mundo tem o seu papel, a gente também não tem que se anular e aceitar tudo que dizem, né? Nós temos a nossa personalidade e nós também temos que nos respeitar. Respeitar e impor os nossos limites. E eu acho importante a gente fazer isso, como você falou, com firmeza e gentileza, né? Porque você falar o que você pensa não significa você ser arrogante, né? Tem gente que fala assim, porque eu sou sincero, porque eu falo na cara. Mas depende, né? Isso aí é sinceridade ou é arrogância, né? Porque nem sempre a gente tem que dar a nossa opinião e não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Eu sempre falo isso, porque às vezes a pessoa tem até razão, numa discussão, por exemplo, no conflito, né? A pessoa chega e fala, mas fulano fez isso, fez aquilo outro. Não, tudo bem, você tem razão. Só que não foi o que você falou, foi o jeito como você falou. Então a gente também tem que tomar cuidado com as palavras. Por isso que é importante a gente ser gentil, né? E tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Eu recebi um caso, e eu quero compartilhar assim, né, sem citar nomes nem nada, por conta da questão do sigilo, mas só para a gente pensar o poder que tem as nossas atitudes, como você falou. Um caso de conflito entre mãe e filha muito forte, e questão de perdão, rancor, várias coisas que aconteciam. E aí eu peguei e falei assim, falei para a filha, né? Por que você não dá o primeiro passo? Por que você não começa a tratar a sua mãe como você gostaria de ser tratada, para você mostrar para ela que essas atitudes são importantes? Porque às vezes a pessoa está tão ferida,
que ela só quer que o outro faça. Então fica aquela guerra, nem o outro, nem eu, nem o outro, nem eu, e nunca sai disso. Alguém tem que tomar a primeira atitude, né? Que a gente fala, alguém tem que ceder para as coisas serem diferentes. E ceder não é você se anular, mas você tomar o primeiro passo, né? E ela resolveu se esforçar, mesmo estando chateada, mesmo com tantas questões, né, que tinham por trás da relação, começar a tratar a mãe dela como ela gostaria de ser tratada. Porque ela se sentia invisível no relacionamento. É como se ela não fosse, como se a mãe não se preocupasse, a mãe não perguntava se ela estava bem, se ela não estava, enfim. E aí ela começou a fazer isso com a mãe. Então ela chegava, elas não tinham um diálogo. Ela começou a chegar em casa e falar assim: oi mãe, como é que foi o seu dia? Como que a senhora tá? Ah, eu percebi que hoje a senhora tá tão bonita, tá tão feliz. Ah, eu percebi que hoje a senhora tá chateada, aconteceu alguma coisa. E isso foi quebrando um gelo tão grande que hoje a relação delas não é mais um problema, não é mais uma demanda, né, em terapia. Sim. Ela falou, nossa, realmente, quando eu comecei a tratar minha mãe como eu gostaria de ser tratada, a minha mãe começou a me tratar do jeito que eu queria. Que é com atenção, com carinho. Ela também começou a perguntar como eu me sentia, como é que foi o meu dia. Então, a gente, às vezes, precisa dar os primeiros passos também. E é aquela questão, né, Gabi? Se ela desiste, se ela fala assim, eu não tenho, não dá certo, a relação com a minha mãe não dá certo, e ela resolve não mais se relacionar, ela perde a oportunidade de crescer. Porque as relações, elas fazem a gente crescer. Né? A Soninha, ela colocou aqui, né? Eu sinto que as relações estão muito complicadas hoje. Eu, ultimamente, tenho ficado muda quando me canso de me colocar e a pessoa não entende. E a pessoa não, né? Entende? Será que estou errada? Então, esse ficar mudo, ele pode não ajudar. Porque, por exemplo, às vezes eu fico mudo, né? Falando aqui com a Soninha, por exemplo, tem uma pessoa que ela não adianta resolver com ela que ela não entende, ela não dá o braço a torcer. Ela acaba realmente provocando mais problema na relação. E aí, para não criar problema, eu fico quieto, eu fico mudo. Então não é isso que vai resolver, necessariamente. Então a gente, como profissionais da área do relacionamento, Gabi, a gente sabe que esse ficar mudo não funciona necessariamente assim. Que é importante que a outra pessoa saiba o que está acontecendo dentro do coração e do sentimento, né, dentro do coração e da mente da outra pessoa. Então, se a pessoa ela está chateada porque a outra tem atitudes que não são atitudes legais, que não são atitudes saudáveis, qual que é a melhor atitude dessa pessoa que se sente ofendida e machucada? A melhor atitude, uma das melhores atitudes, né? É ela ir a outra pessoa e dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente for conversar, resolver qualquer questão, eu vou começar a fazer assim, ó. Você vai falar a sua opinião, você vai dizer o que você pensa, o que você acha, e aí depois você me dá a oportunidade de eu também poder falar, né? E a gente poder se entender. Porque eu percebo que quando eu falo, você também fala junto. E quando você fala junto na hora que eu tô falando, eu fico irritado. Eu fico com raiva, porque eu não gosto quando eu tô falando e tem alguém falando junto comigo. Né? Ainda mais contra aquilo, não está me ouvindo. Então vamos combinar assim, para a gente poder se entender, você vai falar e eu vou ficar quieto ouvindo você falar. Quando você terminar, eu vou falar o que, que eu acho, o que, que eu penso. E nessa hora que eu falar o que eu acho, o que eu penso, eu não queria que você falasse nada, mas que você apenas me ouvisse. Porque eu tenho uma necessidade que você me ouça. Olha que interessante, você está abrindo o coração, né? Você está falando, né, com a outra pessoa, mas você não está julgando ela, você não está criticando. E como você falou, Gabi, a maneira como você fala. Então, quando eu vou falar para outra pessoa que eu estou tendo um conflito com ela, eu preciso saber me posicionar. Então, às vezes, o ficar mudo, como que a outra pessoa vai entender o que está acontecendo? Né? Então, é melhor eu ir a outra pessoa e começar a ter atitudes como essa que você falou. E aí a outra pessoa vai começar a entender, fala, poxa, ela está me respeitando. E ela está pedindo que eu também a respeite, que eu também a ouça quando ela estiver falando, porque ela me ouviu. Ela não gritou comigo. Então, por que eu vou gritar com ela? Então, quando um para de verdade escutar o que o outro está falando, além das palavras,
a relação começa a mudar, a gente começa a ver essa transformação, né? Que Sim, é uma eu coisa vejo que bonita, né? eu vejo que o grande problema nas relações, resumindo em uma palavra o que você estava falando, é a comunicação, né? O problema hoje, sempre, né? Talvez não só hoje como sempre, é que as pessoas elas não ouvem para te acolher, né? Para entender o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Elas escutam para responder. Então, você está falando aqui alguma coisa comigo, eu já estou pensando no que eu vou te responder. Eu não estou levando em consideração o que de fato você está falando, eu já estou na reativa, né? Então, e aí as duas pessoas estão falando e ninguém está se ouvindo, essa é a verdade, né? As duas, três, quatro, enfim, depende da dinâmica familiar. E eu acho interessante a gente ter esse feeling, né? Uma questão de feeling, porque cada pessoa a gente lida de um jeito também, cada pessoa tem uma personalidade, tem gente que é mais explosiva, tem gente que é mais sensível. O jeito que você fala com uma pessoa explosiva não é o jeito que você fala com uma pessoa sensível. Você tem que ter esse feeling também, né? Respeitar a diversidade, as personalidades, os momentos, né? Tem momento de falar e tem momento de calar. Eu acredito muito nisso. E acredito que a gente tem que saber que tem horas que a gente tem que se impor, como eu falei, com gentileza e firmeza, porque, igual você falou, se a gente não fala para o outro como a gente está se sentindo, não é assim, né? Na hora da confusão eu quero vomitar tudo que está acontecendo. Não é esperar o copo transbordar. Você vê que a situação está ficando chata, você pega um momento específico para isso, né? Sem ser naquela situação da confusão. Um outro dia, com a cabeça mais tranquila, você senta com a pessoa e fala assim, olha, fulano, queria conversar com você, eu ando um pouco chateado com isso e aquilo, não estou dizendo que você está errado, né? É só que eu ando ficando chateado. O que será que a gente poderia fazer para resolver, né? Enfim, porque se a gente não fala para a pessoa, também ela não tem a oportunidade de se desculpar ou de mudar. Se a gente só fecha a cara e some, por exemplo, o outro não sabe o que está acontecendo, ele não tem a oportunidade de restabelecer essa relação. Então é dar chance para o outro, né? Porque às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente e às vezes as pessoas somem e a gente nem sabe por quê, a gente nem sabe o que a gente fez. Porque não necessariamente a pessoa está fazendo de propósito, às vezes ela não está se vendo, não está se enxergando. Às vezes para ela é uma coisa tão simples e para o outro é uma coisa tão profunda. Né? Às vezes eu falo de um jeito e o outro entende de outro jeito, ele fica super chateado, fica emburrado e eu nem sei o que eu fiz. Fala, nossa, mas por que fulano tá assim? Né? E aí começa o distanciamento. E tem momentos também que eu acredito que é momentos de se afastar. Eu sou muito a favor da gente se afastar de relacionamentos tóxicos, né? Então, se a gente vê que não tem jeito, né? Que é só a gente o amigo, que é só a gente a pessoa que cede, que é só a gente que está se esforçando, tem momentos que sim, é importante se distanciar. A Miriam perguntou, né? E se der um tempo não dá certo? Tem momentos que a gente precisa dar um tempo. Quando a gente mora com as pessoas, é mais difícil, né? Você não vai, toda vez que você tem um problema conjugal, você vai sair da sua casa. Não tem como, você tem que conviver. Mas assim, é dar um tempo no sentido de se recolher, né? Ficar com menos palavras, pensar um pouco no que está acontecendo, colocar a cabeça no lugar. Mas quando você pode se afastar de pessoas tóxicas, é importante. Eu, inclusive, decidi do ano passado para cá excluir algumas pessoas da minha vida. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio, né? Tem pessoas que te fazem mal, não tem jeito. Ou você se afasta, ou você se automutila, né, nessa relação. Sim. E isso vai desde a família, parente, amigos, até as redes sociais, né? Então, se você segue uma pessoa nas redes sociais que ela te gera inveja, que ela te faz se sentir mal de alguma forma, agredida, enfim, por que não você se afastar? Por que não você deletar essa pessoa? Será que ela faz tanta diferença assim na sua vida? Né? Agora, se for um pai, uma mãe, um esposo, um filho, aí a gente tem que ter uma outra dinâmica, porque é uma relação mais profunda, que vale a pena, assim, você investir, né? Exatamente, Gabi. Acho que essa fala que você colocou agora, ela responde um pouco da pergunta da Andreia, acho que é Andreia Oliveira, que ela fala, mas quando a pessoa não lhe dá a oportunidade de você se colocar, acha que sempre tem razão, que a palavra final tem que ser dela. Né? Então, é o que você falou. Se é uma pessoa que, por exemplo, não faz parte do contexto família, pensar na ideia de realmente se afastar, dar um tempo. Mas eu penso, Gabi, que junto desse se afastar e dar um tempo, é deixar claro para outra pessoa, em determinado, pelo menos tentar, né, deixar claro que você não vai mais ficar, que você não vai mais ficar tentando uma coisa que não está dando certo. E claro que talvez isso não precisa ser
feito com a fala necessariamente, mas pode ser feito até com a atitude mesmo, né? Do afastamento ali. Então eu penso que, e aí quando a gente vai falar de uma pessoa que é do círculo familiar, que é uma pessoa que mora na sua casa, que convive com você, mas que sempre está com a razão, eu acho que é aí que está o ponto, né? Fica difícil a gente falar assim, faz isso, porque é uma questão muito mais delicada. Então qual que é Uhum. a recomendação? É buscar uma ajuda profissional para que esse profissional olhe o contexto, para que ele entenda como é a dinâmica e tentar descobrir qual que é o ciclo, né? Como que esse ciclo funciona para saber aonde que está, como a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, aonde está a distorção, né, dessa relação, a distorção desse modo de pensar, desse modo de se posicionar, e ali poder fazer uma mudança, né, uma intervenção de uma forma que ambos os lados não sejam prejudicados, além do ponto que já está sendo, né, além daquela própria relação. E construir dentro disso, como você usou o exemplo de uma paciente que tinha problemas com a mãe, construir dentro dessa dinâmica uma estratégia para que dentro daquele contexto ele funcione e dê certo, né? Sim, eu acho que a gente sempre tem que pensar, quando se fala de relações, se vale a pena pra gente. Então, às vezes a pessoa tá muito chateada, tá muito ferida, né? E ela quer desistir ou ela não quer mais tentar e ela acha que o outro não escuta, enfim. Que parece que não tem mais solução, né? Esgotaram as soluções. Eu acho que é sempre importante a pessoa pensar se para ela vale a pena. Para você vale a pena lutar por isso? Vale a pena você ficar bem com a sua mãe? Vale a pena você estar bem com o seu marido? É importante para você essa relação? Porque se essa relação é importante para você, comece a mudança por você. Por mais difícil que seja. Ah, mas eu já fiz demais. Porque o que eu vejo nas relações conflituosas é que os dois lados chegam no limite. Então, eles só ficam se apontando. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, ah, mas ele isso e aquilo eu já cansei. Aí você vai falar com outro, ah, mas ele isso e aquilo eu já cansei. Então, assim, chega num ponto que ninguém mais quer ceder, que ninguém mais quer repensar, né? Ninguém quer mais pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação, então? Se é importante para mim manter esse relacionamento, o que eu posso fazer? A mudança tem que começar por algum lugar. Se o outro não muda, eu tenho que ser essa mudança, por mais que eu esteja ferido, já que é algo importante para mim. Agora, se a pessoa acha que não vale mais a pena, então ela tem que pensar nesse distanciamento saudável. Não é sair se isolando, né? E também, o Patrick, e o pessoal que está assistindo a gente, eu acho importante também nos relacionamentos a humildade, né? De você também se perceber. Porque se a gente fica sempre na defensiva, a gente não se observa. É muito mais fácil, né? Natural do ser humano, a gente vê o defeito dos outros mais do que os nossos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem também a humildade de pensar o que nós estamos fazendo. Porque, assim, eu sou da seguinte opinião. Quando uma relação não está indo bem, os dois estão errados. Não tem um errado e um certo. Os dois estão errando em alguma coisa, né? Então, os dois têm que se repensar. Então, a mesma pessoa que está ferida, ela pode fazer ainda alguma coisa. Então, é importante essa humildade também de, às vezes, você dar uns passos para trás pelo bom convívio. Não é se anular, não é se isolar e nem agredir a outra pessoa com palavras. Mas é também ter essa humildade de ser gentil com o outro, de ser firme com o outro. E investir em oportunidades de conversa, né? A gente tem que criar oportunidades para ter relacionamentos saudáveis. Então, como que a gente constrói relacionamentos saudáveis? Aprendendo a desconstruir relacionamentos doentes, né? E como que a gente aprende isso? Às vezes a gente só consegue isso com uma ajuda profissional, como você mesmo falou. Porque quando a gente está no meio do furacão, às vezes a gente não consegue muito ver as coisas com clareza. A gente já está tão machucado, tão ferido, que a gente já não sabe mais aonde começa, aonde termina aquele problema. Se é o outro, se sou eu, se é a minha história, o que tá... Fica tudo muito misturado, né? Então, às vezes é importante a gente procurar uma terapia para a gente poder primeiro se conhecer, ver onde estão as nossas dores, as nossas feridas, e depois entender o que está acontecendo nessa relação que pode ser diferente, né? Igual esse caso que eu citei, era uma relação que aparentemente para a paciente não tinha jeito, sempre foi assim, vai ser sempre assim, e a gente achou um ponto que poderia ser diferente e ela assumiu essa responsabilidade. E eu sempre falo muito de autorresponsabilidade, isso é muito importante em qualquer relação com o outro e com nós mesmos,
né? A gente tem que ter a nossa autorresponsabilidade também nas relações para que elas possam um dia ser saudáveis, se assim a gente desejar. E pegando o gancho dessa autorresponsabilidade, Gabi, aqui algumas pessoas como a Edilane, ela fala assim, né? Quando a gente escuta muitos outros, esperamos que eles ajam igual conosco. E não é bem assim. E acontece isso muito, por exemplo, quando a gente cede, né? Sempre que a pessoa chega e pede algo, eu vou lá, eu faço. Aí a outra pessoa vem, pede um favor, eu vou lá, eu faço. A outra também pede. E então existem situações que quando a gente fala de autorresponsabilidade, é importante entender que é isso. Não é eu só pedir, mas eu também contribuir. Porque se eu sou uma pessoa que eu falo muito sim para os outros que solicitam o meu favor, que solicitam a minha ajuda, que solicitam o meu serviço, para pequenas coisas que sejam, é muito comum que quando eu estiver precisando, eu fico esperando que as pessoas também vão falar para mim que tudo bem, que elas vão me ajudar. E aí eu me frustro muito, eu sofro, porque eu faço tudo pelos outros e quando eu preciso as pessoas não fazem por mim. Então Uhum. é com muita razão que essa pessoa pensa assim, mas por outro lado, ela também acaba esquecendo que as pessoas não são iguais a ela. Então, esse é um problema, né? Quando eu sempre busco atender a necessidade dos outros dentro dos relacionamentos, e aí porque eu não quero ser mal visto pela outra pessoa. Eu quero, dentro dessa relação, manter uma imagem de que eu sou uma pessoa boa, de que eu sou legal, né? Que eu não quero perder amigos, que eu não quero que ninguém se afasta de mim. E aí a gente, com medo de que isso aconteça, a gente evita falar a palavra não, que é um desafio para muita gente. Já foi para mim por muitos anos, eu sofri, né? Eu penei na vida por muitos anos por não saber dizer não para as pessoas. E as pessoas abusavam dessa minha bondade, né? Mas era um problema que eu tinha de baixa autoestima. Então, quando eu tenho um problema de baixa autoestima, eu faço de tudo, na maioria das vezes, para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas me tratem bem. E aí, quando eu preciso de ajuda e vou pedir ajuda, e a pessoa fala assim: eu não vou poder te ajudar. Ah, desculpa, mas eu não vou poder. Ou quando a gente ouve aquele não bem caprichado, né? Que alguém fala pra gente, a gente quer morrer por dentro. Por quê? Poxa vida, eu ajudo, eu sempre fui útil para essa pessoa, sempre que ela contou comigo, agora eu conto com ela, ela não está me ajudando. Então, é uma frustração muito grande, mas é um problema que está comigo. Eu Sim, preciso me resolver, né? Se a minha autoestima estiver lá embaixo, eu sempre vou ter problema nos meus relacionamentos. Eu sempre costumo dizer, Gabi, como eu atendo bastante casais, que é assim, se você quer entrar num relacionamento, isso serve para quem está buscando amigos, amizades, fazer círculos, né, grupos de amigos. Se eu quero ficar bem com qualquer pessoa, mesmo com a minha esposa, ou seja, né, uma pessoa que quer viver com o seu parceiro, é importante que eu viva uma boa carreira solo. Eu preciso ter uma boa carreira solo, né? Ou seja, eu preciso aprender a viver bem comigo, a gostar de mim, a investir na quietude. Porque quando eu estiver com outra pessoa, eu não vou estar com a outra pessoa porque eu quero que ela me faça feliz, porque sem ela eu não posso ser feliz. Mas eu estou com ela porque eu quero contribuir com ela e eu sei que ela pode contribuir com a minha vida, mas não é aquela coisa de você, e a gente usa muito isso, né? Que acaba sendo assim até um pouco negativo. Você é a minha razão do existir. Aí quando acaba essa relação, eu quero me matar. Eu vou tirar minha vida. Por quê? Porque eu não tenho mais sentido. A vida para mim acabou porque a outra pessoa me deixou. Então não pode acontecer isso. Eu preciso sim. ficar bem comigo. Ou seja, primeiro uma boa carreira solo para eu poder viver uma boa carreira de dueto, né? Ou, Sim. enfim, seja como for, né? Sim. E mais uma vez a gente volta na questão do autoconhecimento. Primeiro a gente tem que se conhecer, primeiro a gente tem que trabalhar o nosso amor próprio,
porque dizer não é amor próprio, igual você falou. A gente, quando está com a autoestima baixa, a gente tem mais dificuldade de falar não, impor esses limites, né? Então, quem nunca teve dificuldade de falar não, que atire a primeira pedra, né? Eu tenho aprendido a falar mais não, mas às vezes é difícil ainda assim, né? Tem pessoas que é mais difícil você falar não. Você se sente na responsabilidade de estar sempre disponível, né? E isso é um problema, porque quando você não sabe falar não para as pessoas, você está negando a si mesmo, né? E eu produzi uns conteúdos nesse sentido lá no meu Instagram, que justamente isso, quando você não consegue falar não para ninguém, você fala não para si mesmo. E numa situação em que alguém te pede algo e você não pode fazer ou você não quer fazer, e tá tudo bem se você não quiser fazer, você também não é obrigado a resolver os problemas do mundo inteiro, né? Porque às vezes parece um crime não querer fazer alguma coisa, né? Por alguém em determinados momentos. Quando você não quer fazer algo, alguém vai se sentir mal nessa relação. Ou você ou o outro. Ou você que não quer fazer vai falar que faz e vai fazer com raiva, ou o outro porque você vai se impor com firmeza e gentileza. Olha, fulano, infelizmente para mim não dá, tá pesado, eu tô com outros projetos, né? Enfim. Então, nesses momentos, a gente tem que escolher quem vai se sentir mal. Isso não tô falando de, né, voltando, não tô falando de egoísmo, mas quem vai se sentir mal, o outro ou eu, né? Porque às vezes a gente coloca tanto o outro em primeiro lugar que a gente se anula, né? Então tem que ter esse equilíbrio também. E eu fui numa palestra e eu achei muito interessante o que a pessoa falou, não era psicóloga, né, mas eu achei bem interessante, ela falando sobre impor limites, que ela falou sobre isso, que ela não sabe impor limites. E que é justamente isso, não é você construir muros, mas você colocar cones, até onde as pessoas podem ir. Não é você quebrar as relações, mas você impor limite nessas relações. Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim pra mim, que uma pessoa falou pra ela, falou, mas você é boba, né? Você é boba, você fica fazendo tudo que os outros pedem pra você fazer, né? Tudo que lhe pedem você faz. E aí ela se tocou, né? Ela estava no processo terapêutico e a colega dela, conversando com ela sobre o fato de ela ser boazinha com todo mundo, de ela ajudar todo mundo. Então, fulano ele pede pra você porque ele sabe que você vai fazer. Então, e é exatamente isso. É eu quem vou determinar como é que as pessoas vão me tratar. Então, e a gente sabe disso, né? Porque quando você começa a se relacionar com pessoas que você sabe que se você chegar de um determinado jeito com ela, ela vai ter uma reação com você porque ela é uma pessoa resolvida. Agora, tem Sim. pessoas que você pode chegar e falar do jeito que você acha que é o jeito certo e ela vai baixar a cabeça e vai te ouvir. Por quê? Porque não há limite, né? Então, e eu sempre costumo dizer, Gabi, que quando se trata de relacionamento e a gente vai buscar ajuda, seja com terapia, seja com um profissional que vai trabalhar essa questão de uma forma mais precisa, é sempre um desafio a gente colocar em prática aquilo que a gente precisa para ter uma relação saudável quando o assunto é família. Né? O Sim. assunto, quando ele é família, ele é desafiador. A família, ela desafia a gente. Por quê? Porque todo mundo se conhece, sabe vamos dizer assim, do podre de todo mundo, né? Fala assim, ó, não adianta você vir com esse comportamento para mim que eu te conheço, né? Uhum. E isso desmorona, isso faz a outra pessoa decair, faz ela às vezes desanimar e tudo mais. Então, eu sempre falo que a relação, para ela dar certo, para eu me relacionar bem com as outras pessoas, eu preciso me apropriar das estruturas que vão me dar. Eu não vou mudar aqui a palavra estrutura e vou colocar os conceitos, né? Eu preciso me apropriar quais são os conceitos que eu preciso estar atento quando o assunto é relacionamento, né? E um dos conceitos que a gente está falando é esse que você mencionou, que é o da autorresponsabilidade, que é o de eu entender que existem as diferenças. Então são conceitos que eu preciso ter na minha mente toda vez que eu vou entrar num relacionamento. E entender que quando eu vou pronto, esperando que o outro tenha uma reação contra aquela que eu imagino, que eu espero, quando eu vou preparado para isso, as relações são mais saudáveis. Agora, quando eu vou para uma relação que na minha cabeça, na minha mente, eu falo, não, eu vou falar assim com fulano, eu tenho certeza que fulano, né, que vai dar tudo certo. Aí fulano olha para você e fala assim, não, imagina, eu não vou fazer isso, aí é coisa da tua cabeça. Você tá interpretando mal a minha pessoa.
Uhum. Então isso para mim é estranho, uma frustração. Eu me afasto e não quero mais chegar perto. Mas quando eu vou sem expectativa, quando eu vou preparado para qualquer tipo de reação, as relações elas fluem melhor e eu fico mais preparado, né, para isso. Sim. Deixa eu só tirar uma dúvida, Patrick. A gente tem quanto tempo? Mostra pra você aí o temporizador, que eu tô com medo do Tá. Instagram cortar a gente. Olha, a gente tem 3 minutos. A minha irmã entrou aqui, ó. Papo reto oficial. A Mônica é psicanalista também. Mô, seja bem-vinda. Beijão pra você. Então eu Gabi, quero vamos só por finalizar minha fala, 6 minutos. tá? Eu vou só finalizar então aqui a minha fala, dizendo sobre conselhos, né? Pra gente tomar muito. A gente falou sobre autoconhecimento, terapia, autorresponsabilidade, comunicação, gentileza, firmeza, tantas coisas que a gente discutiu aqui hoje, né? E eu acho que eu quero encerrar a minha fala falando sobre conselhos. Tomem cuidado com conselhos. Tomem cuidado com quem vocês se aconselham, digamos assim. Né? Não adianta você querer aconselhamento para o seu casamento com pessoas que têm conflitos conjugais. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Ou com pessoas que têm. Todo mundo vai ter problemas e defeitos, né? Não é você não vai achar um casal perfeito para se aconselhar, não é isso. Mas assim, você também tem que avaliar princípios, né? Por isso que amigo é diferente de psicólogo, porque psicólogo não dá conselho, né? O psicólogo ele vai avaliar a sua situação específica e vai te ajudar a tomar as suas decisões. É você que vai tomar as decisões, não somos nós que vamos escolher por você o que fazer. E o conselho, às vezes a pessoa te impõe algo. Ah, se eu fosse você, eu fazia isso. Ah, se eu fosse você, eu fazia aquilo. Então, toma cuidado, avalie as pessoas que você tem se aconselhado, tem pedido opinião. Porque a nossa mente ela é muito sugestiva, né? Então, se você está se aconselhando com pessoas que têm princípios diferentes de você, e valores diferentes de você, você vai acabar abrindo mão de pessoas importantes na sua vida por conselhos errados, né? Por pessoas que não estão entendendo essa dinâmica. Então, por exemplo, eu sou casada, eu tenho os meus princípios, o nosso casamento tem os seus princípios. Eu não posso me aconselhar com casais que têm princípios diferentes. Ou com pessoas solteiras que têm princípios diferentes. Porque senão, na primeira briga, a pessoa vai falar assim, se eu fosse você, eu separava. Né? E de repente não é aquilo que eu quero. Eu quero uma outra coisa. Então, por isso é importante também tomar muito cuidado com conselhos. Eu acho que eu queria, né, finalizar minha fala falando isso e já agradecendo a todos, né, para você depois finalizar a sua fala, agradecer a participação de todos A e gente para tem vocês me sete visitarem se... também. Tô surpreso aqui. 4 segundos. Vai cair.